Nancy DeMoss Wogemuth compartilha uma missão importante no corpo de Cristo. Olhe ao seu redor, em casa, na igreja, na sua comunidade, no seu trabalho. E peça ao Senhor quem precisa ser encorajado e se disponha a deixar Deus encorajá-los por meio de você. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, coautora do livro Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Nancy está no segundo dia de uma série chamada Encorajando Uns aos Outros. Em julho de 2002, 9 mineiros estavam trabalhando a mais de 70 metros abaixo do solo, em uma mina localizada no sudoeste da Pensilvânia. Enquanto trabalhavam, eles acidentalmente romperam a parede de uma mina adjacente abandonada. Quando aquela parede foi rompida, houve uma torrente de água de mais de 200 milhões de litros que invadiu a mina que eles estavam. Esses 9 mineiros passaram as próximas 77 horas presos, lutando por suas vidas enquanto a água continuava subindo. Em seguida, lutaram desesperadamente para se libertar, finalmente se reunindo no escuro, esperando que os socorristas os alcançassem lá embaixo. Em um determinado momento, parecia que toda a esperança estava perdida. Esses mineiros, eu vi uma entrevista com eles logo após saírem da mina, contaram como encontraram uma caixa de papelão. Eles a rasgaram em pedaços e cada um escreveu uma mensagem para seus entes queridos, pensando que nunca mais os veriam, sua mensagem final. Eles selaram essas mensagens em um velho balde sujo e depois cobriram para que os socorristas encontrassem. Eles mostraram aquele balde depois, quando foram entrevistados, e ainda estava selado. O entrevistador disse: "Vocês vão abrir esse balde algum dia?" E eles disseram em sussurro: "Não, não." Então, finalmente, desesperados, se amarraram juntos. Se fossem se afogar, queriam se afogar juntos. Eles queriam que os socorristas encontrassem seus corpos juntos, em vez de espalhados pelas minas de águas turbulentas. Um jornal publicou um artigo no dia seguinte em que eles foram finalmente resgatados. E, naquele ponto, os detalhes ainda não eram totalmente conhecidos. Mas deixe-me ler alguns trechos de como aquele artigo descrevia o que acabara de acontecer. Dizia: "Solidariedade e sobrevivência. A incrível história dos 9 homens presos em situação desesperadora. 9 homens emergem como símbolo de resiliência e união em meio à adversidade. Em um relato impressionante, esses mineiros enfrentaram momentos de desespero, mas permaneceram unidos, apoiando-se mutuamente em busca da sobrevivência. Encostando uns nos outros, se apoiando uns nos outros, sentando de costas um para o outro, qualquer coisa para produzir calor corporal", descreveu um dos mineiros, destacando a intensidade do esforço coletivo para enfrentar as condições adversas. Em momentos críticos, a imagem de um homem deitado enquanto os outros se uniam ao seu redor é emblemática do espírito de equipe que prevaleceu. Cada movimento foi meticulosamente planejado, cada gesto foi feito em prol do grupo. Foi um esforço conjunto, a única maneira possível de enfrentar o desafio que se impunha. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus 3. Estamos em uma situação como seguidores de Cristo que exige um esforço de equipe, uma situação que exige que nos unamos para sobreviver. O livro de Hebreus foi escrito para uma comunidade judaica, na sua maioria crentes em Cristo. Essa comunidade estava enfrentando um aumento na perseguição. A carta aos Hebreus foi escrita para fortalecer a fé desses cristãos, encorajá-los nos tempos difíceis e protegê-los de desviar-se de Cristo. Essas palavras são um aviso para nós que seguimos Jesus em todas as eras. Deixe-me ler a partir do versículo 12 de Hebreus, capítulo 3. "Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo.
Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui é onde encontramos uns aos outros essenciais das Escrituras. Veja bem, todos são importantes e não podemos ficar sem nenhum deles, mas a este geralmente não damos a atenção devida. Quando estamos reunidos neste mundo inundado de frieza, cercados de situações prontas para nos destruir, precisamos nos unir e nos encorajar uns aos outros, diariamente. Esta, novamente, é a palavra que falamos no episódio de ontem. É uma palavra grega que começa com P-A-R-A, para se juntar a, para se juntar a um e ajudar. Falamos sobre dar partida em um carro, como quando uma bateria está fraca, o outro carro com uma bateria forte se junta. Você conecta as duas baterias para que a energia de uma bateria fortaleça a bateria mais fraca e o carro possa funcionar. É isso que devemos fazer. Devemos nos juntar umas às outras. Aquela palavra usada aqui, exortar, encorajar uns aos outros, significa pedir, implorar, rogar, estar ao lado e dizer o que for necessário para manter um ao outro bem. Este autor está instando os destinatários da carta a estarem ao lado um do outro, a se unirem, a se aconchegarem, se preferir, a encorajar, implorar e rogar um ao outro para não abandonar a fé em Cristo, não retroceder, não voltar ao antigo sistema levítico de leis e sacrifícios pelos pecados, não abandonar Cristo, mas permanecerem firmes nele. E para permanecermos firmes em Cristo, precisamos nos segurar firmemente uma na outra. Este é um texto complexo e diferentes comentaristas têm várias opiniões a respeito. Mas algumas coisas são claras, independentemente de sua opinião exata sobre o que está sendo dito aos hebreus. Primeiramente, está claro neste trecho em Hebreus, capítulo 3, que manter a fé e a pureza no corpo de Cristo é um esforço em grupo. Isso requer esforço e envolvimento de todas nós, não apenas de algumas, mas de todas nós. É claro neste trecho que precisamos encorajar e exortar umas às outras. Com que frequência? Diariamente. Isso deveria ser um modo de vida, não apenas algo que fazemos quando nos sentamos e ouvimos o pastor pregar no domingo de manhã, não apenas quando ouvimos uma transmissão do Aviva Nossos Corações ou lemos um bom artigo cristão. Isso é algo que deveríamos estar fazendo umas pelas outras o tempo todo, todas nós, diariamente. Já falei antes no Aviva Nossos Corações sobre o que eu chamo de meu ministério no corredor da igreja. Isso acontece antes e depois do culto, ou no intervalo. Apenas observo quem o Senhor colocou ao meu redor para encorajar. Pode ser alguém que eu conheço e alguém que eu não conheço. Na semana passada foi uma jovem que estava para se casar naquele fim de semana. Eu a encorajei e orei com ela. Sua mãe faleceu quando ela era ainda uma adolescente e eu queria me unir a ela, assim como outras mulheres em nossa igreja têm feito, para sermos mães espirituais para ela, para sermos encorajadoras. Se você pudesse ver o meu telefone e ler minhas mensagens de texto, veria dezenas, centenas, milhares de mensagens de e para outras pessoas que estão fazendo exatamente isso, exortando umas às outras diariamente. Essa é uma das maiores utilidades das mensagens de texto. Seja para o que mais você usa, espero que use para encorajamento. Ontem à noite e hoje de manhã, pessoas estavam me mandando mensagens de texto, orando por esta gravação de hoje. Isso acontece constantemente, e eu faço isso constantemente. Em qualquer dia, provavelmente, existem uma dúzia, 2 dúzias ou 3 dúzias de pessoas que estão mandando mensagens de texto.
Jovens mães, mães com recém-nascidos, mulheres solteiras, viúvas, mulheres mais velhas, pessoas desanimadas, alguém em um casamento difícil, mandando mensagens de texto. Ontem mandei uma mensagem para uma estudante universitária. Tenho ajudado ela a atravessar algumas situações difíceis. Minha mensagem foi curta. Como foi sua semana? E como está seu coração? Já trocamos muitas mensagens bem longas em que estava a exortando ou encorajando. Mas em cada ligação que você faz, a cada pessoa com quem você fala, seja no corredor de um supermercado, no corredor de uma igreja, na sala de estar de sua casa ou na calçada fora da sua casa, este é o propósito dos relacionamentos: encorajarmos umas às outras, nos exortarmos a seguir a Cristo. O encorajamento mútuo, nós fazendo isso umas pelas outras, é um poderoso impedimento, de acordo com este trecho de Hebreus 3, contra o pecado, contra a descrença, contra o retrocesso. Se não tivermos esse encorajamento mútuo em prática, pecaremos, cairemos na descrença, nos desanimaremos, recuaremos. Não importa, posso ser a líder deste ou daquele ministério. Se não tiver esse tipo de encorajamento em minha vida, vou recuar, vou ser enganada pelo pecado, vou cair na descrença. E o mesmo acontece com você. É por isso que essa prática precisa ser constante em nossas vidas. Se não nos encorajarmos e não nos exortarmos diariamente, o que esse trecho diz? Diz que nossos corações se tornarão endurecidos. As pessoas se tornam endurecidas quando estão desanimadas. Quando encorajadas, nossos corações se tornam maleáveis. O encorajamento é como regar o solo. Eu olhei o nosso jardim ontem à noite em nossa casa e disse: querido, acho que esse sistema de irrigação não está funcionando. Essa terra está seca como um osso. Então, alguma coisa, algum encorajamento não estava funcionando. A água não estava chegando àquela parte do jardim. Então, o encorajamento é como um sistema de irrigação. Ele amolece o solo e faz com que o solo fique fértil para que as flores cresçam. Se não nos encorajarmos e nos exortarmos diariamente, nossos corações podem facilmente se afastar do Deus vivo. Somos responsáveis umas pelas outras. Somos guardiãs de nossos irmãos e nossas irmãs. Precisamos umas das outras. Precisamos nos encorajar umas às outras. Este é um tema que continua no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. 2 passos aqui. O escritor está dizendo primeiro nesses versículos aos Hebreus: aproximem-se de Deus. Vocês têm acesso pelo sangue de Cristo. Podem chegar à presença santa de Deus por causa de Jesus. Continuem se aproximando. Não se aproximem apenas uma vez quando forem salvos e depois vivam suas próprias vidas separadas de Cristo. Continuem se aproximando de Cristo com um coração sincero, em plena certeza de fé. Porém, não apenas se aproxime de Deus. Ele continua dizendo no versículo 23 que devemos nos aproximar uns dos outros, juntando-nos como aqueles homens estavam naquela mina. Este é o meio de evitar se afastar da fé e promover a fidelidade e a perseverança. Hebreus 10, começando no versículo 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos. Encorajar uns aos outros, diz uma tradução. Ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja.
Não se disperse, não esqueça de se reunir e se encontrar com os outros, segundo o costume de alguns. Alguns negligenciaram a comunhão. Eles disseram: eu posso lidar com essa vida cristã sozinha. Quem precisa da igreja? Essa é a visão de muitas pessoas que se dizem seguidoras de Cristo hoje em dia. Nós precisamos uns dos outros, ele diz. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, exortando uns aos outros, confortando uns aos outros, estando ao lado uns dos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que é o dia, com D maiúsculo? O retorno de Jesus. Os tempos são maus e vão piorar cada vez mais. É por isso que precisamos uns dos outros. Precisamos nos reunir para conforto, para encorajamento e para nos fortalecermos, para podermos sair e ser sal e luz neste mundo que tanto precisa de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não há substituto para ter outros cristãos na sua vida. Não há substituto para a igreja local. Aqui, no Aviva Nossos Corações, recebemos e-mails de mulheres em circunstâncias e situações desesperadoras. Mas muitas vezes, elas não têm uma igreja. Elas não fazem parte de um corpo de igreja. Elas precisam de ajuda e queremos ajudar, porém, alguém que não conhecemos, que não estamos caminhando junto, é muito difícil encorajá-las e ajudá-las. Podemos enviar uma mensagem de encorajamento e fazemos o que podemos. Mas uma das coisas que frequentemente dizemos é: qual é a sua igreja? Onde está a sua família da igreja? Onde está o seu corpo? Eu ouvi todas as histórias sobre: minha igreja não faz isso, minha igreja não faz aquilo, ninguém se importa comigo lá. E eu entendo isso. A igreja é imperfeita, ela não funciona. Nenhuma igreja funciona, ou a sua, ou a minha, ou qualquer igreja, inteiramente como deveria. Mas você ainda não pode se dar ao luxo de se afastar. Pense naqueles 9 homens amarrados uns aos outros naquela mina. Eles tinham medo de que, se um saísse, ele seria puxado na torrente de milhões de galões de água corrente. Se você se separar do corpo de Cristo e tentar enfrentar a correnteza da vida sozinha, você não vai conseguir. Eu li estatísticas que sugerem que apenas uma porcentagem muito pequena da geração milenar, daqueles que se dizem cristãos, está conectado a uma igreja. Há algo de errado com isso. Isso é perigoso, isso não é seguro. E à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, é ainda mais importante. À medida que houver uma maior perseguição, haverá uma grande tentação de se afastar. Precisamos nos sustentar umas às outras. Quem são os tipos de pessoas que precisamos encorajar a se manterem firmes em Cristo? Nós dizemos que todas precisamos ser encorajadas, nós precisamos ser encorajadoras. Então, quem precisamos encorajar? Bem, a lista é muito longa, mas deixe-me dar algumas ideias para estimular o seu pensamento. Vamos começar com nossas próprias famílias. Elas precisam de encorajamento. E, infelizmente, muitas vezes, caímos no hábito de encorajar pessoas fora de nossas próprias casas, mais do que fazemos com aquelas dentro das 4 paredes de nossos lares. Eu vejo algumas cabeças balançando aqui. Você sabe do que eu estou falando? Eu sei do que eu estou falando. Nossa tendência é não dar muito valor aos de perto. E se alguém de fora vem até nós, nos liga ou nos manda uma mensagem, vamos tirar todo o tempo do mundo para sermos pacientes, mostrar interesse e ouvir. Mas quando alguém em nossa própria casa quer falar conosco, a gente fica incomodada, distraída ou dizemos que estamos ocupadas. Precisamos encorajar aqueles em nossos próprios lares, pais, irmãos, companheiros, filhos. Encorajar seus filhos e também os filhos dos outros. É tão fácil desencorajar uns aos outros em nossos próprios lares.
Sou grata ao Senhor por um pai que foi um doce encorajador em nossa família. Isso não significa que ele nunca corrigiu, não significa que ele não lidou com as coisas, não significa que ele nunca perdeu a paciência. Ele era humano, afinal de contas, mas em grande parte encorajava sua esposa e seus filhos. Estou muito grata por ser casada com um homem que tem o dom do encorajamento. Ele é um encorajador. Ele não reclama, ele não resmunga, ele não fica se lamentando. Você pode dizer, isso é Jesus. Bem, essas são as características de Jesus. Isso é tão doce e faz parte do que está me mostrando minha necessidade de ser mais encorajadora. Vou te contar mais sobre isso em alguns momentos. Mas outras pessoas precisam ser encorajadas a se manterem firmes em Cristo. Líderes da igreja, seu pastor, a esposa do seu pastor, muitas vezes a posição mais negligenciada na igreja local. Os líderes de jovens. Eles precisam ouvir, não apenas quando você acha que as coisas precisam ser diferentes, ou quando você gostaria que a música fosse diferente de alguma forma, ou quando você está preocupada com o que os jovens estão fazendo aqui ou ali. Pode haver algumas dessas coisas que precisam ser compartilhadas de vez em quando, mas você precisa ser muito mais frequente, com doses de encorajamento. O que você aprecia, como Deus os está usando. Seja um instrumento de graça em suas vidas. O trabalho no ministério às vezes pode ser solitário e tão desencorajador. Encoraje as pessoas que investiram em sua vida. Eu recebi a carta mais preciosa ontem de uma mulher para quem escrevi algumas semanas atrás. Ela e o marido foram doces encorajadores em minha vida quando eu era adolescente. Ele era o diretor de música em minha escola cristã. Eu amava esse casal. Eles cantavam e eu os acompanhava no piano, em diferentes concertos, e acompanhava o coral. Eles se interessavam por minha vida. Phil e Liz DeVries investiram nessa adolescente que não tinha fortes habilidades sociais, era estranha em muitos aspectos e com muitas lutas, mas eles sempre estavam lá. Eles me encorajaram, eles oraram comigo, eles me deixaram entrar em sua casa muitas vezes. Não faz muito tempo, Phil foi estar com o Senhor após uma doença muito rápida e inesperada. Então escrevi uma cartinha recentemente para sua viúva. Disse que ela estava em meu coração, não os havia visto por vários anos e tentei encorajá-la. Recebi a carta mais doce dela ontem, atualizando-me sobre a sua família e dizendo como Deus usou aquela cartinha para respirar e infundir nova vida e coragem em seu coração como uma viúva recente. Encoraje as pessoas que investiram em sua vida, pessoas que estão solitárias, solteiras, idosas, viúvas, alguém que é novo na área, estudantes universitários longe de casa, estudantes internacionais longe de casa, pessoas que estão lutando com fraqueza física ou doença, hospitalizadas, pessoas que estão lutando financeiramente, novos convertidos, pessoas que estão em situações familiares não cristãs ou ímpias, pessoas que têm lutado com um hábito de pecado. Tenho conversado e trocado mensagens recentemente com 2 estudantes universitárias, 2 jovens que têm lutado com alguns hábitos de pecado graves. Estou tentando encorajá-las, direcioná-las para Cristo. Encoraje as pessoas que estão de luto, que experimentaram perda, pessoas que estão desanimadas ou desalentadas. Paulo fala em 1 Tessalonicenses sobre encorajar os desanimados, aqueles que estão desencorajados. Olhe ao seu redor em casa, na igreja, em sua comunidade, em seu local de trabalho e pergunte ao Senhor quem precisa ser encorajado. E então se disponha a deixar Deus os encorajar por meio de você. Meu marido Robert está lá no fundo da sala. Ele é o meu encorajador, meu animador. Ele tem me encorajado muito durante esta série. Temos falado muito sobre encorajamento.
Alguns dias atrás, querido, você falou sobre uma viagem de bicicleta que fez quando estava na faculdade. Eu anotei o que você disse, mas pensei que, já que você está aqui, adoraria que você subisse e contasse sobre a viagem. Várias vezes você usou essa história como uma ilustração quando me via lutando com uma tarefa difícil. E você falou sobre como aquela viagem de bicicleta foi um exemplo da importância de nos encorajarmos uns aos outros. Oh, realmente foi. Há 49 anos exatamente, eu era um estudante entre o meu 3º e 4º ano de faculdade. Eu fui para a Universidade de Taylor, que não fica longe daqui. E o treinador de futebol teve essa ideia maluca de que os jovens poderiam andar de bicicleta de costa a costa. E isso era antes disso se tornar moda como é hoje. Antes dos capacetes também, devo acrescentar. Antes dos capacetes, nem usávamos camisas. O que essas mães estavam pensando? Foi uma loucura, e eu estou falando sério. E então, em um momento de fraqueza, me voluntariei para esse grupo. Éramos 39 jovens. Começamos em São Francisco, Califórnia, e terminamos em Nova York. Foram 6.400 quilômetros em 39 dias. Foi uma viagem incrivelmente perigosa. A gente nem se importava. Havia dias em que eu preferia morrer do que continuar pedalando a minha bicicleta. Uma Schwinn Super Sport de 13 quilos. Bem, foi uma experiência incrível para mim em termos de encorajamento. Porque houve dias em que eu teria vendido a minha bicicleta por uma passagem de ônibus facilmente. Em dias assim, meus amigos diziam: "Vamos, Robert, você consegue." E em alguns dias depois, era a minha vez de encorajá-los. Havia dias em que estávamos tão doloridos que nem consigo começar a descrever o quão terrível foi. E o Senhor falou comigo. Na verdade, Ele me deu o versículo do livro de Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu repeti isso 6.000 vezes naquela viagem. Foi uma grande experiência de encorajamento para mim, aprendendo a encorajar e aprendendo a alegria de ser encorajado. Aprendendo como encorajar e aprendendo como passar isso adiante e encorajar os outros. Conseguimos realizar esse feito. Fomos convidados a participar de um programa de televisão quando voltamos. Querido, fale sobre aquela parte onde diziam um para o outro: você não precisa pensar no final da corrida. Porque você me contou isso quando eu trabalhava em alguns projetos grandes e longos. É isso mesmo, sim. Na verdade, estávamos namorando e eu te contei essa história, lembra? Sim. Durante essa jornada, pedalamos por 3 montanhas. Cada uma tinha uma elevação de 3.000 metros ou mais acima do nível do mar. Na verdade, cheguei até mesmo a ultrapassar um caminhão-baú fazendo quase 100 km por hora com a minha bicicleta de 13 quilos. A minha mãe não ficou sabendo disso até muito tempo depois. Mas subir aquelas montanhas era extremamente difícil, sabe? Você colocava a bicicleta na marcha mais baixa e mesmo assim era muito difícil subir aquela montanha. E eu não olhava para a colina. Eu abaixava a cabeça e olhava para a roda dianteira da minha bicicleta. E eu dizia: Senhor, eu só quero mais uma pedalada. Não estou preocupado com a colina. Eu só preciso de mais uma pedalada. Me dê força para mais uma pedalada. E no início do nosso relacionamento, enquanto você se preparava para uma gravação exatamente como esta, eu disse: querida, talvez eu não tenha dito querida, talvez eu tenha dito algo como senhorita Demos ou algo assim. Apenas mais uma pedalada. Diga: querido Senhor Jesus, eu preciso de força para mais uma pedalada. E depois que você der essa pedalada, então eu preciso de mais uma pedalada. Eu te encorajo dessa forma e você me encoraja de muitas outras formas. Temos tido experiências maravilhosas de nos encorajarmos mutuamente e isso é uma ótima metáfora para a vida. Obrigada, querido. Falando do meu marido, deixe-me dizer que a semente para esta série foi plantada em uma conversa que Robert e eu tivemos tarde da noite, algumas semanas atrás.
É uma daquelas conversas que você tem com o seu parceiro, às vezes que é difícil, mas super importante. Mas acho que a próxima vez que tivermos uma conversa assim, mais profunda, vamos tentar que não seja tão tarde da noite. Eu não quero entrar em todos os detalhes, mas meu doce e encorajador marido. Encorajar, exortar são coisas que andam juntas, e encorajamento não inclui apenas coisas legais e bonitas. Às vezes, é ajudar você a se esforçar numa batalha. Ele me exortou docemente sobre essa questão do encorajamento. E ele abriu seu coração sobre algumas maneiras que às vezes eu o desencorajo e que provavelmente há outros também com minhas respostas. Eu só quero dizer que não há ninguém na minha vida que seja um encorajador maior do que Robert Wogemuth. Mas também não há ninguém que conheça melhor minhas fraquezas, minhas necessidades, meus padrões de pecado e que vai torcer por mim enquanto continuo nessa corrida. Quão grata sou por aquela semente plantada naquela noite, coisas que foram difíceis de ouvir. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ainda não era hora de apagar as luzes, ainda era hoje. Deus colocou em seu coração que isso é algo que minha esposa precisa ouvir. E eu estou ouvindo. E tenho ouvido, e foi assim que mergulhei neste assunto todo. Enquanto busco ser um maior encorajamento para o meu marido, para os outros ao meu redor, eu quero encorajá-la a se tornar esse tipo de encorajadora. Quero animar a todas a encorajar, a exortar uns aos outros diariamente, para que nenhum de nossos corações se endureça pela enganação do pecado e nenhuma de nós se afaste de Cristo para um lugar de incredulidade. Obrigada, Senhor, pelo doce dom do encorajamento. Obrigada pelo doce dom do meu marido encorajador e como ele faz isso por mim dia após dia. Obrigada pela alegria de fazer isso um pelo outro. Oro para que cada uma de nós, em nossos círculos, em nossas esferas de influência, seja doadora e receptora de encorajamento, dia após dia, exortando e encorajando umas às outras, para que o corpo seja edificado em Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Nancy DeMoss Wogemuth continua na série chamada Encorajando Uns aos Outros. E também temos ouvido de seu marido, Robert Wogemuth, que é um grande encorajador. Nancy mencionou o desafio de encorajamento ao marido por 30 dias. Este é um recurso do Aviva Nossos Corações, que Deus tem usado poderosamente para transformar corações e casamentos. Se você está pronta para o desafio de falar positivamente com e sobre seu marido todos os dias, prepare-se para Deus trabalhar profundamente em seu casamento, mas ainda mais em seu próprio coração. Recentemente, uma querida ouvinte nos enviou um e-mail para nos informar como o desafio de 30 dias de encorajamento ao marido tem afetado seu casamento. Ela escreveu: "Eu não sabia o quão ingrata eu era até começar o desafio. Isso abre meus olhos para ser grata não apenas ao meu marido, mas também às pessoas ao meu redor." E ela disse que quer continuar fazendo isso mesmo depois que os 30 dias acabarem. Também ouvimos de Justina, que nos disse: "Atualmente estou refletindo muito sobre o tipo de esposa que tenho sido. Estou determinada a me humilhar diante de Deus para que eu possa produzir frutos piedosos. Não sei se isso mudará o curso das coisas em minha casa, mas ainda estou ansiosa para deixar que Deus me mude porque Ele vale a pena. Acabei de iniciar o desafio de encorajamento ao marido por 30 dias. Estou nervosa para tentar, mas farei para a glória de Deus. Com certeza quero testemunhar como foi." Contamos com o apoio de ouvintes como você para continuar espalhando a mensagem de liberdade, plenitude e frutificação em Cristo para mulheres ao redor do mundo. Por isso, gostaríamos de enviar para você um devocional de 30 dias chamado Uns aos Outros, quando você fizer uma doação de qualquer valor.
Visite nosso site para mais informações sobre como fazer sua doação e, em seguida, envie o comprovante por e-mail para contato@vivanassuscoracóis.com e solicite este maravilhoso devocional. Vamos ouvir mais de nossas convidadas e o que elas têm aprendido sobre encorajamento por meio do ensino de Nancy. Amei o que você disse sobre quem devemos encorajar, quando você disse para começarmos pelas pessoas dentro das 4 paredes de nossa casa primeiro. Maravilhoso! Como mulheres, como mãe de nossos filhos, isso às vezes é muito difícil. Às vezes eu preferiria muito mais encorajar minhas amigas novas convertidas e dizer à minha filha só 1 minuto. Isso realmente me tocou, então obrigada por isso, isso é tão importante. Eis a questão. Em nossas casas, eu não quero parecer que eu estou falando da minha casa, porque isso realmente não é o caso nesta fase em que me encontro. Mas muitas vezes, em muitas estruturas familiares, há muita disfunção, muita toxicidade, muita negatividade. Às vezes é realmente difícil encorajar. Por exemplo, seu filho de 3 anos, na maioria dos dias, provavelmente não está te dando muito encorajamento. E o seu marido pode estar se sentindo desmotivado no trabalho e talvez isso esteja afetando você. Talvez você esteja passando por um momento difícil em seu casamento. Se você está se sentindo seca e necessitada, criticada ou não apreciada, então é fácil começar a refletir isso de volta para sua família, certo? E você está pensando, sim, eu poderia ser uma encorajadora se alguém mais nessa família me encorajasse. Eu é que preciso disso. Veja bem, você tem que quebrar o ciclo. Você pode ser a pessoa que começa um novo hábito, uma nova forma de encorajamento em sua casa. Fazendo pela fé, fazendo mesmo quando não parece natural, percebendo que as coisas que talvez esteja dizendo estão fluindo de corações que estão secos, que precisam ser regados, que precisam ser encorajados. Talvez a bateria deles esteja fraca e Deus esteja te colocando ao lado deles com coragem e fé. Então, seja você quem comece, seja você quem quebre o ciclo. Não apenas reaja ao que você está ouvindo daqueles ao seu redor. Como vimos na série sobre Abigail, na semana passada, você não precisa ser alguém negativa, porque convive com alguém negativo. Você pode quebrar o ciclo. Mesmo em seu local de trabalho. Uma mulher falou comigo recentemente sobre como em seu local de trabalho estavam sendo ditas muitas coisas críticas, negativas, maldosas. Ela não apreciava, não gostava, tentava não contribuir para isso. Mas Deus a desafiou a falar palavras que mudassem o tom naquele local de trabalho. Estamos falando de um ambiente cristão, um local de trabalho cristão. Em certo momento ela disse, sabe, isso é fofoca. Ela pediu a Deus para ajudá-la a saber como e quando dizer isso de uma forma que não soasse como hipocrisia ou condenatória. Ela foi até algumas das pessoas e disse, a maneira como vocês estão falando sobre esse outro membro da equipe não é construtiva, não leva a nada. E Deus deu a essas outras mulheres ouvido para ouvir. Elas estavam cegas, elas simplesmente não estavam conseguindo perceber isso. Seja você aquela que Deus pode usar para ser uma encorajadora, para exortar e encorajar umas às outras. Com que frequência? Diariamente. Em ambientes assim, por mais negativos que possam ser, Deus pode mudar esse ambiente através de você, falando palavras de encorajamento. Obrigada. Eu quero agradecer pela sua transparência. Eu te considero uma excelente encorajadora de mulheres e pessoas ao seu redor. Foi muito bom você ser tão transparente, dizendo, às vezes nem sempre eu sou a encorajadora que eu preciso ser em casa. Porque eu acho que eu sou muito culpada disso. Amigos e conhecidos podem me ver como encorajadora. Certa vez, na minha carreira, eu recebi o prêmio Barnabé porque eu era uma encorajadora. Mas às vezes eu não sou a encorajadora que eu preciso ser para o meu marido. E então, mais uma vez, a família primeiro.
Comece em casa. Certifique-se de que lá é o seu principal ministério. Sim, não se esqueça das pessoas que estão dentro das 4 paredes de sua própria casa. Estou dizendo isso para mim e para você. Eu também trabalho em um ambiente cristão. E durante o inverno, algumas de nós, e eu como líder, infelizmente, nos tornamos negativos, implicantes, não sempre enviando a mensagem aos nossos clientes que precisávamos, de que somos cristãos e estamos ali para apoiá-los e amá-los. Eu tenho a chefe mais maravilhosa do mundo, e ela que poderia ter e deveria ter me repreendido, mas pelo contrário, transformou aquela conversa numa sessão de encorajamento com várias caixas de lencinho Kleenex. Estamos todas juntas nisso e precisamos todas trabalhar juntas. Preciso ouvir essas palavras novamente hoje. Obrigada. Ótimo! Isso é um coração humilde que recebe exortação e encorajamento e diz: eu preciso disso e sou grata por isso. Sim, dar e receber. Precisamos estar em ambas as extremidades disso, não é? Eu anotei a citação. Talvez eu não tenha entendido exatamente certo. Você pode suportar circunstâncias desanimadoras se tiver encorajadores ao seu redor. Eu amei ouvir isso. Sou muito grata. Eu tenho um grupo de oração de outras 6 mulheres há 27 anos e passamos por tantas coisas juntas. Não sei o que faria. Como você disse, agora com mensagem de texto, você está apenas a uma mensagem, a uma oração de distância e isso é uma bênção. Mas isso não acontece do nada. Você tem que trabalhar muito para desenvolver esses relacionamentos e ser perdoadora e amorosa. Mas sou tão grata por tê-las. Também sou abençoada, porque meu marido é um grande encorajador. Mas você precisa de suas amigas, correr atrás disso. Eu sou grata, eu amei essa citação. Eu vou enviar para todas elas. Sou muito grata por essas mulheres em minha vida, e são muitas. Entre elas, um grupo de 8 que se reúne periodicamente. Não são exatamente 27 anos, mas são muitos anos. Estava lutando ontem à noite para chegar à linha de chegada na preparação para hoje. Aconteceram algumas coisas na semana passada que sequestraram minha agenda e eu pensei, isso não vai dar certo. Então enviei uma mensagem de SOS para essas amigas. Eu não preciso dar muitas explicações, apenas digo, ajudem, preciso que vocês orem. E essas mulheres, uma delas está no Texas ajudando uma filha com um bebê recém-nascido, onde estão enfrentando alguns desafios e estão passando por todo tipo de coisas. Ao longo do dia, estamos nos atualizando sobre como podemos orar umas pelas outras. Mas essas mulheres foram rápidas em dizer, estamos com você, estamos orando, Deus vai fazer isso através de você. Então esses são dias em que diariamente podemos encorajar, exortar, confortar umas às outras. Precisamos umas das outras. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.